Várias vezes eu fiz orações à meia-noite.
Eu nunca encontrei um abraço tão incrível como naquele dia. Eram os braços do Senhor, eram os braços do meu amado, eram os braços de Jesus, eram os braços do meu Deus. Mas ele ouvia e atendeu um clamor, uma oração. Podia parecer algo simples, irmãos, mas esse foi um dos passos da cura da minha alma, da depressão que eu vivi. E eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Todas as nossas orações são ouvidas. E o melhor abraço, o melhor lugar, o melhor aconchego que nós podemos encontrar é o abraço do Senhor. A palavra diz que quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, as pessoas começaram a se afastar. E um dos discípulos disse para ele que o Senhor era muito duro. E ele falou: você também não quer seguir? Se for embora. Ele falou: para onde eu posso ir? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, querido, isso pode parecer algo muito simples, mas a verdade, te pergunto, aonde nós poderíamos estar se não fosse junto do Senhor? Não existe melhor lugar para nós estarmos, não existe melhor abraço, não existe melhor presença. Eu digo para você, irmão, se nessa noite você tivesse noção da ausência do Senhor na tua vida, você sentiria a pior pessoa do mundo. Nós só valorizamos a presença do Senhor quando nós sentimos a sua ausência constante. O Senhor, Ele é a nossa maior riqueza. O Senhor, Ele é a nossa maior riqueza. O Senhor, Ele é o nosso maior tesouro. E nós amamos a sua presença, Senhor. Nós queremos ficar sem a sua presença, Senhor. Porque nada nesse mundo é mais importante do que a sua presença, Senhor. Porque ninguém vale a homem ganhar tudo nesse mundo e perder a sua alma, perder a oportunidade de estar contigo, com o nosso Criador amado, a expressão maior do amor. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, estar num ambiente como esse, Senhor, e nós não estamos envolvidos com a sua presença, Senhor. Nos enche, Pai, de um sentimento, Pai, onde a sua presença seja mais importante para nós. Oh, Jesus. Nos enche de um coração, cheio de um sentimento, Pai, onde a sua presença, Senhor, ter o Senhor, andar contigo, Pai, seja mais importante do que tudo em nossas vidas. Eu não estou aqui falando que nós estamos afastados do Senhor, eu não estou aqui falando que nós estamos doentes, nem mortos, nem frios, não. Eu estou falando que o Senhor, eu estou lembrando que o Senhor é a nossa maior riqueza. Eu estou te lembrando que o Senhor é o nosso maior objetivo, Ele é o nosso maior foco, Ele é a nossa direção, Ele está nesse lugar nessa noite. E tudo que Ele deseja de cada um de nós, que nós possamos rasgar o nosso coração em sua presença, resistir para poder tocar em sua presença. Não importa quantos dificuldades eu possa haver nessa direção. A mulher samaritana, ela não desistiu, ela sabia o que ela queria. Se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu serei curada. E apesar das dificuldades que ele encontrou
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Obrigado por isso. Pode sentar. Aleluia, irmãos. Aleluia. No dia, no final do mês, quando o pastor postou no grupo da igreja a relação de pregações, eu falei: Senhor, está perto. E eu estava já há algum tempo com algo no meu coração, e aí o Senhor só reforçou esse tema de muita paz para ficar com esse tema e não desistir, não titubeei nesse tema. E eu creio que existe algo específico para essa noite, sobre o teu coração, sobre a tua vida, essa palavra. E eu não trazer nada novo, nenhuma revelação nova, nada que você talvez já não saiba, mas eu quero falar hoje nessa noite sobre o sacrifício. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Sentados mesmo, fica à vontade. Aleluia, glória a Jesus. Pode ficar à vontade, irmãos, para glorificar a Jesus, adorá-lo. Fica à vontade. Glória a Deus, aleluia. Romanos 12, versículo 1. Só um instante, deixa eu só preparar aqui o slide. Romanos 12 diz assim, versículo 1: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Vamos orar só mais um instante. Pai, que a tua palavra está, e aqui estou eu, Senhor, com a tua palavra, somos apenas vasos de barro. Jesus, a importância, o valor, a glória é tua, Jesus. Aqui está a tua palavra, ela é espírito, ela é viva, ela tem propósito, Senhor, ela é uma semente lançada por um motivo. E eu creio, Pai, que todas as palavras, Pai, que serão ditas nessa noite, elas não serão vazias, mas como flechas, Pai, elas serão certeiras e cumprirão todo o propósito. Pai, em nome de Jesus, te peço que cada coração que seja preparado, Senhor, cada terra seja devidamente pronta para a semente, cada semente já lançada, já plantada, pronta para ser regada, e que teu Espírito nos possa dar devido crescimento saudável. Pai, em nome de Jesus, Senhor, direciona esse trabalho ainda, Pai, essa administração. Eu estou aqui, estou em tuas mãos. Fala como quiser e fala comigo também, Jesus. Eu oro isso e te agradeço desde já. Amém. Aleluia, irmãos. A palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo falando da igreja aos Romanos, que eles deveriam oferecer os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E eu gostaria de voltar um pouco mais atrás. Nós entendemos que a instituição do sacrifício ela foi dada por Deus e ela tem a representatividade de ser utilizada como um meio pelo qual o nosso Deus ele perdoa pecados. E nós entendemos isso, nós já sabemos disso, que era pego o animal, fosse o cordeiro, fosse o boi, fosse algum animal que fosse de fato específico para o sacrifício, e esse animal ele era degolado, sangrava-se completamente e depois ele era queimado. E a palavra do Senhor vai falar lá no livro de Levítico, quando o Senhor instrui os sacerdotes a fazerem sacrifícios, de como seria feito o sacrifício. E existia toda uma técnica bem
bem elaborada, não podia ser feita de qualquer modo, tinha que ser algo bem específico. E aí o Senhor então dava algumas diretrizes como seria o sacrifício naquele tempo. E desde então inicia-se uma ação contínua. Eu li, e o pastor me corrigiu, vou até olhar a Bíblia para dizer se é verdade. Porque na hora que eu li, eu falei assim, mas será que foi isso mesmo? Eu achei até algo grandioso. Fala assim que eram feitos 2 sacrifícios por dia. E eram feitos no início da manhã e no finalzinho da tarde. Está lá em Levítico, eu li isso. Falei, sério que era morto animais 2 vezes no dia, todos os dias? Mas está lá, irmãos. Essa leitura, você pode ler, vou te passar depois o versículo do grupo. Fala assim que eram mortos 2 animais por dia, lá na tenda no início. E fazer sacrifício para a remissão dos pecados dos filhos de Deus. E como eu falei, tinha toda uma técnica, tinha toda uma forma de ser feito. Mas aí, vamos um pouco na história de Jó. E aí, fala o seguinte, lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Assim que passava o período de festas e banquetes, Jó os mandava chamar, no caso seus filhos, e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim, blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então a palavra diz que Jó tinha com ele um propósito, de sempre que havia suas festas com seus filhos, ele, pela suposição de que ele pudesse ter pecado, ele fazia sacrifício ao Senhor. Então assim, a gente vai percebendo que sacrifício ele representa de fato a remissão de pecado, perdão de pecado. É a maneira pela qual, de algum modo, o Senhor recebe como sacrifício e ele nos perdoa. Sacrifício e nos perdoa, nos redime, nos santifica, nos avançando. A palavra se fala de um segundo sacrifício. E aí eu coloquei a frase ali, o sacrifício nunca foi de qualquer modo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim, se bem fizeres, não é certo que será aceito? O Senhor pergunta para Caim, se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui é quando Abel e Caim vai fazer seu sacrifício a Deus. Abel oferta o seu cordeiro e o Senhor recebe a oferta, mas porém o Senhor não recebe a oferta de Caim. E um pouco mais à frente ele diz isso para Caim, fala assim, se tu tivesse feito bem o teu sacrifício, por acaso não seria ele aceito? Então o sacrifício não pode ser de qualquer modo, não pode ser de qualquer jeito. Eu botei essa pedra ali para a gente entender o que um sacrifício errado, um coração com a disposição errada, pode chegar. E no final você vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas nós percebemos que o sacrifício, quando ele é feito a Deus como uma oferta ou como remissão de pecados, ele não pode de maneira alguma ser feito de qualquer modo. E aí chega em um terceiro sacrifício. O último sacrifício a Deus foi ele mesmo. Filipenses 2, capítulo, versículo 8 diz assim, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Falamos do Filho de Deus, que mais uma vez é posto como sacrifício, e também para a remissão de pecados. Porém, ele mesmo era o último, e que valeu por todos, inclusive os passados. O sacrifício de Jesus, ele é único, e ele é completo. Ele alcança todos nós. A nós, os que ainda estão por ser alcançados, e até mesmo aqueles que antecederam o seu sacrifício, Jesus também pôde salvar. Ou seja, esse sacrifício dele abrange toda a humanidade que pode crer e recebê-lo como Salvador. E aí, irmãos, nós chegamos ao ponto que eu quero chegar aqui justamente e dizer que existe um quarto modo de sacrifício. Na verdade, não um quarto, mas o sacrifício que é feito até hoje. O sacrifício que é necessário para nós. Hoje, Jesus, quando ele é chamado para ser esse sacrifício, a palavra diz que ao chegar perto desse dia, do dia, da hora do seu sacrifício, ele ora ao Pai. E ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, já é feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Realiza o teu querer, realiza a tua intenção. Então eu me sacrifico, eu me entrego, eu me rendo, eu me
gente entende que Jesus, como ser humano, ele entendia que o que ele estava fazendo iria lhe custar muito caro. Não apenas porque ele perderia a sua vida, porque para ele talvez a vida em si não tivesse maior importância, como de fato não tinha, porque para ele o importante era salvar a humanidade, mas porque ele sabia que aquilo que estava por vir iria ser doloroso, iria ser muito doloroso. E aí é onde a gente entende e entra na parte do sacrifício. Sacrifício no hebraico significa lugar de degola. Sacrifício no grego, vitúrimo. Sacrifício no grego quer dizer lugar de sacrifício mesmo. Sacrifício ele é feito no altar. Altar significa um lugar alto, elevado. Abraão sobe na montanha para levar Isaac para ser sacrificado. Então a gente tem que fazer sacrifício, ofertas, caminhar, se esforçar, se lançar, entender o que está fazendo e fazer de todo o coração. Jesus ele falou: olha Pai, o meu coração está angustiado. Eu não quero ter que enfrentar a dor que está por vir. Porém, todavia, no entanto, eu rendo. Eu me entrego. Jesus ele não se entrega na cruz. Ele se entrega quando ele decide vir para nós. Mas ele se entrega mais uma vez que ele vai orar. E ele sente todo o temor do que viria. E mesmo assim ele se rende. Vamos avançar. Em Lucas 22, versículo 41, diz o seguinte: como eu acabei de dizer, meu Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o Senhor declarou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: agora eu digo isso, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A gente entende, depois dessa palavra aqui, que nós somos seres corruptíveis. Nossa carne ela é corrupta, ela é passiva ao erro, ela é passiva ao pecado, ela é passiva à queda, ela é passiva às escolhas humanas e que nos afastam de Deus. E Paulo fala: somos corruptíveis, a nossa carne, o nosso sangue, eles não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, essa casca, essa pele, esse corpo jamais poderá estar diante de Deus, jamais poderá estar glorificando a Deus. Nossa carne, nosso sangue, nós como ser humano não estaremos lá diante de Deus, porque somos incapazes de nós mesmos realizar essa façanha. Mas aí ele fala o seguinte em 1 Coríntios 9, 27: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, se a gente entende, irmãos, que a nossa carne não tem capacidade nenhuma de purificar a si própria, a nossa carne sozinha não tem essa capacidade. Porém, nós entendemos o que Paulo fala assim: eu pego toda a minha carne e mortifico. Eu pego todas as minhas vontades e eu mortifico ela. Eu lanço ela, eu não faço a sua vontade, eu não cedo aos seus interesses. E ele fala assim: eu faço isso para que eu não seja pego em falta na pregação do Evangelho de Cristo. Porque eu digo algo e vivo o outro. Ou seja, ele fala: eu entendo o Evangelho, eu prego o Evangelho e eu vivo o Evangelho. E Jesus ainda fala o seguinte: olha, se você quer vir após mim, dia após dia, tome, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quer ganhar na sua vida, vai perder. Mas aquele que perde sua vida por amor de mim, esse é encontro. A gente entende em termos que existe uma cruz, como diz a canção. Existe um sacrifício. Existe uma entrega. Jesus ele pagou todo o preço. Ele pagou todo o valor necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Ele pagou. Está consumado, como ele mesmo falou. Está pago. Ele falou lá massa bacana. Ele disse tetelestai, na verdade. Tetelestai, está pago, está consumado. O preço pela tua liberdade foi pago. Amém. O escravo que estava preso, perdido, que não tinha como ser redimido a Deus, agora ele pode, está pago, eu paguei o preço. Tetelestai, está consumado. No entanto, irmãos, não é invalidando o que ele fez, porque jamais podemos fazer isso, mas o que ele espera de cada um de nós é que nós também entendamos que o caminho para a salvação ainda continua sendo a cruz, ainda continua sendo um sacrifício, ainda continua sendo a renúncia. Entender, irmãos, que o sacrifício, o altar é lugar de morte, é lugar de dor, é lugar de sofrimento. A gente tem observado um evangelho que tem sido pregado não,
mas que tem sido esquecido de ser pregado. Paulo fala que não existe um segundo evangelho, mas caso houvesse uma tentativa de implementar, que fosse amaldiçoado, porque o evangelho é um só. Mas o que nós temos percebido é que o evangelho ele tem sido deixado de ser pregado na sua totalidade, na sua maneira de ensinamento correto e perfeito e inteiro. Um evangelho raso, onde o amor do Senhor é suficiente para tudo, onde o amor do Senhor é suficiente para todas as coisas. Paulo fala assim, olha, o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós, Ele de fato, Ele nos purifica do pecado, Ele justifica, Ele é o preço pago. Agora por isso então eu posso fazer o que eu quiser, porque o preço já está pago, então eu posso viver como eu quiser viver? Ele pergunta, porque então Ele pagou o preço, então eu posso fazer tudo o que me der na telha? Existe uma linha de pensamento que eu não vou aqui discordar nem concordar, mas diz o seguinte, que uma vez salvo, sempre salvo. Como assim, irmãos? Então porque eu sou salvo, eu posso então fazer o que eu quiser agora, porque eu já estou salvo? Eu fui eleito para ser salvo, então eu serei salvo, não importa o que eu faça. Como assim? Aonde está o sacrifício? Aonde está a renúncia? Aonde está a palavra que diz, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz, dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Dia após dia significa, irmãos, que eu tenho que acordar hoje disposto a rejeitar as minhas vontades, rejeitar meus interesses, e amanhã de novo. E amanhã de novo, até que, aí Paulo fala, eu estou correndo, eu estou avançando para uma corrida, eu estou chegando no lugar, eu ainda não cheguei, parafraseando, ele fala, mas eu vou chegar lá. Ele fala assim, olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu corro para o objetivo, para o alvo. Ou seja, não é ficar parado, irmãos. O evangelho não é ficar parado. Eu não estou falando apenas de pregar, de evangelizar, que é o nosso papel. Pessoas que estão apaixonadas, pessoas que estão amando ao Senhor, querem contar. Eu glorifico ao Senhor porque de quando nós mudamos de igreja, irmãos, meu coração foi ativado. E até hoje eu não consegui e nem quero ser desativado. E é impressionante porque eu glorifico a Deus por isso, porque todos os dias, irmãos, todos os dias eu me revesti de uma coragem e de uma necessidade, de uma fome tão grande, que aonde eu estou, onde eu chego, se eu tiver uma oportunidade eu falo de Jesus. Eu lanço a semente, eu começo a falar, pode parecer cansativo, pode parecer repetitivo, mas eu lanço a semente. Porque eu entendo, irmãos, que eu estou apaixonado, eu estou amando a Jesus. E eu quero contar, eu quero compartilhar, eu quero falar. Eu quero dizer, eu quero, olha, Jesus ama, Jesus Ele te quer, Ele te deseja, Ele te... Hoje eu me atrasei, eu queria estar aqui um pouco mais cedo, eu queria ter terminado meu esboço, não terminei, porque eu fiquei quase uma hora e falando com alguém sobre Jesus, eu falava assim, eu tenho que pregar, minha mente tem que pregar, eu falei assim, eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho que continuar falando do amor do Senhor. Eu me emocionava porque eu falava assim, olha, eu amo Jesus, eu não consigo viver sem Ele. Eu falo para vocês, irmãos, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe, ela esteve agora doente, eu falei, Senhor, será que dessa vez vai partir? E essa sensação é horrível, né? Você que perdeu sua mãe, eu acho que é uma dor fora de contexto, não tem como explicar. E minha mãe, recentemente, há um pouco mais de um ano atrás, já na verdade, quase 2 anos atrás, foi diagnosticada com um aneurisma cerebral, e aquela notícia foi a perda do nosso chão, porque de um lado ela poderia morrer, de outro ela poderia ficar numa cama, vegetando, e as duas hipóteses eram horríveis para mim imaginar. E eu falei assim, Senhor, nós nunca estamos preparados para perder nossa mãe, nosso pai, nunca. Eu acho que não tem como estar preparado para isso. Mas eu falei assim, Senhor, é mais fácil aceitar a morte do que aceitar que ela está na cama vegetando. Então, eu oro por cura, eu oro por um milagre, eu oro pela mão dos médicos tocando nela e ela possa viver mais 20, 30, 50 anos, o que o Senhor achar que tem que ser, que ela tem que viver. Mas a minha oração ao Senhor é, se tiver que acontecer alguma coisa, seja para a morte, não para a vegetar. Porque eu estava preparado para perdê-la, se fosse o caso de perder. Mas perder a Jesus não, irmãos. Perder a Jesus não. E é isso que tem que ser intrínseco no nosso coração. Em nossas veias, tem que correr pelo nossas veias como um fogo ardente, como o profeta, não sei se foi Isaías ou se foi ele já fala assim, existe um fogo que queima no meu coração, que arde, que está ali ardendo, queimando, pulsando, e eu não consigo controlar. Esse amor precisa ser crescente, urgente, tem que ser aceso constantemente, ardendo, crescendo. Irmãos,
É esse fogo, é esse amor, é esse impulso, sabe o quê? Que nos motiva a dizer: eu digo não para mim mesmo, eu digo não para o desejo, eu digo não para a minha vontade, para servir ao Senhor, para servir o seu propósito, para servir o seu interesse, para entender qual que é a sua opinião na minha vida e eu exercer exatamente todo o teu desígnio, Senhor. Eu tenho orado desde antes, minha oração ao Senhor, desde quando eu retornei, eu andei um tempo afastado, quando eu voltei, eu falei assim: Senhor, eu sou tão capacitado para impedir a tua obra na minha vida. Eu acho que ninguém tem mais capacidade para impedir a obra do Senhor do que nós mesmos. Eu falei assim: eu estou completamente pronto para impedir a tua obra na minha vida. Pronto. Mas eu quero estar pronto, Senhor. Isso é uma aprendizado diária para favorecer a tua obra na minha vida, para contribuir, para favorecer o que o Senhor quer fazer comigo. Então eu te peço, me ajuda, Senhor, a entender o teu propósito, a entender o teu chamado, a entender a tua intenção, a caminhar os teus passos, seguir o teu caminho para a minha vida, porque a minha vida, irmão, ela não está alinhada com a tua, ela é diferente do teu propósito, da tua vida, do teu desígnio no coração do Senhor. Então a gente tem que entender que estamos aqui juntos, mas o propósito de vida para cada um de nós é diferente. Mas eu preciso ser a pessoa que contribui para o propósito do Senhor. E eu faço isso, irmãos, é negando a mim mesmo, é negando os meus interesses, é negando a minha vontade, é negando os meus próprios sonhos, negando os meus anseios maiores para a vida. Olha, eu posso ter inúmeros projetos, eu posso sonhar com muitas coisas, eu posso trabalhar todos os dias para ter alcançado os meus anseios, mas o mais importante é o que o Senhor tem para dizer, o que o Senhor está falando: olha, esse é o meu interesse, essa é a minha vontade, essa é a minha razão, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Você quer se enquadrar nele? E o que eu tenho entendido, sabe uma coisa, irmãos? Que quando o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora resta saber o seguinte: se você vai fazer, se você vai facilitar o trabalho do Senhor, se você vai conseguir ser feliz enquanto o Senhor está agindo na tua vida, ou se você vai viver batendo cabeça. Muitas pessoas são infelizes em suas vidas, infelizes em seu caminho, porque não conseguem atender o propósito do Senhor naquele tempo e do jeito certo. O que eu quero falar é o seguinte, irmãos, que eu vou tocar pessoas, porque o Senhor vai fazer eu tocar pessoas. Eu vou ter ações que eu preciso ter, porque o Senhor vai me levar a ter ações. Eu vou fazer coisas que eu não vou nem entender o que eu estou fazendo. Porque veja, o que é que a gente tem que entender? Você nasceu no tempo certo. Você nasceu no país certo, na cidade certa, com o pai e com a mãe certa. Você não nasceu por acaso. Nada na minha ou na tua vida é por acaso. Nada, absolutamente nada. Você está nessa cidade, sair da sua cidade para estar aqui tem um propósito. Talvez você não entendeu quando veio, pastor, quando veio de lá para cá, não sabia qual era o propósito do Senhor. Não sabiam. Mas olha, talvez em todo o seu projeto, quando saiu de lá de Eunápolis para cá, talvez eles nunca imaginassem que estariam aqui. Não sei se imaginavam, mas talvez não imaginavam que estariam aqui, nesse lugar, nesse espaço, nessa localização, aqui, nessa longitude, latitude, nesse lugar, exatamente aqui, com cada um de nós contribuindo para a obra do Senhor. Eu e você não imaginaria que estaremos aqui, nesse lugar, conhecendo uns aos outros, conectando nossas vidas uns aos outros, para abençoar esse local aqui, para fazer isso aqui crescer. Nós não sabíamos, irmãos, nós não sabíamos. Quando eu e você decidiu deixar a nossa antiga igreja para estar aqui, nós sabíamos uma coisa: existe um propósito enorme, sim, existe. Qual é? Não entendo, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa e fiz. A minha vontade, a tua vontade para estar aqui era uma intenção do Senhor para um propósito maior. Ou seja, o Senhor está nos levando a cumprir seu propósito. Eu te pergunto: você e eu vamos facilitar o propósito do Senhor? Vamos estar felizes enquanto atendemos sua vontade? Ou ficaremos batendo cabeça sem entender nada, sem entender o que está acontecendo em volta? Eu tenho que entender, Senhor, o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, então, que dá na minha mão, eu faço com alegria. Isso, irmãos, é sacrifício. Isso é entender que não é mais a minha vida, é a vida do Senhor. Isso é entender que o preço foi pago para a minha salvação, foi, mas existe um processo redentor até que ele venha para mim ou para todos. E nesse processo redentor, onde eu estou rendendo, eu estou sacrificando. Ele fala: olha, ofereçam a tua vida,
Ofereçam. Ele fala: rogo-vos, irmãos. Rogo-vos. Rogo-vos. E rogar, irmãos, é um pedido insistente. É um pedido muito profundo. Rogo-vos. Eu estou rogando, eu estou insistindo a vocês. Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Aleluia. Ponto e vírgula. Este é o seu culto racional. Então o que é cultuar, irmãos? O que é servir ao Senhor? O que é oferecer ao Senhor? O que é dar? O que é oferta ao Senhor? Não é apenas o louvor que nós erguemos nossas mãos e cantamos glória ao teu nome, nós te amamos, Senhor. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso é gratificante. Você vem no culto, você louva, você adora. Você está ali orando ao Senhor, Ele vem, derrama sua presença, sua glória. Você está ali adorando, Deus, tu é tão bom, tão santo. Isso é maravilhoso, mas o mais importante, irmãos, é que nós vivemos toda a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor. É toda a nossa vida. Rogo-vos, irmãos, eu insisto com vocês, rogo-vos que vocês ofereçam os vossos corpos. Corpo, irmão. Corpo. Vida por completo, inteira. Não se trata, irmãos, do nosso culto racional apenas de um momento que você oferece ao Senhor. Não, Senhor, estou te oferecendo aqui agora o meu louvor. Ok, isso é racional. Mas não, Senhor, eu estou dizendo para mim mesmo que eu vou vencer a minha dificuldade de dizer: eu te perdoo. E eu vou dizer: eu te perdoo. Não interessa se no meu coração não seja uma verdade ainda, mas eu te perdoo hoje, eu te perdoo amanhã, eu te perdoo depois, até que tudo que está aqui saia do meu coração e eu vivo de fato o perdão genuíno pela tua vida. É negação todos os dias, irmãos. Todos os dias, todos os dias e todos os dias. É de entender que se eu tenho um pecado de estimação, eu tenho que dizer não para ele. Dizer para ele não hoje, dizer para ele não amanhã, não depois, e não depois, e não depois, e não depois, até que eu viva a libertação completa do pecado que está me aprisionando. Isso é sacrifício, isso é culto racional. Entender, irmãos, que, e aí ele vai dizer mais à frente, renovar a nossa mente, transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, que ofereçam vossos corpos um sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor. Este é o teu culto racional. E ele continua falando o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele continua desse jeito no versículo de Romanos 12. Então, irmãos, a gente precisa entender, irmãos, e viver esse evangelho compreendendo que é sacrifício constante. Revestir nossas almas, nosso espírito, nosso interior com a compreensão de que não acabou a obra do Senhor. Ele está fazendo a obra em nós, mas Ele está realizando a obra em nós. A palavra diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas fala uma coisa: as portas do inferno estão todos os dias transformando mente lá fora das pessoas, moldando, tornando o que era certo em coisas erradas, mudando, desvirtuando tudo que é limpo e santo e tornando profano lá fora. Enquanto nós achamos que o Evangelho já fez tudo o que podia fazer em nós. Nós achamos o seguinte: erguemos nossa mão, aceitamos a Jesus, já mudamos nossa vida, eu não sou mais como eu costumava ser, então pronto, a obra foi completa na minha vida. Não foi, irmãos. Não foi. Paulo fala assim, olha, eu não digo que eu estou perfeito, que eu alcancei perfeição, mas eu estou buscando ela. Eu estou correndo atrás dela. Ele fala: eu não cheguei ainda no patamar de varão perfeito, mas eu estou buscando esse lugar. Eu estou correndo para esse alvo, para esse objetivo. Eu estou indo para esse lugar. Eu rogo que vocês entreguem seu corpo como sacrifício vivo, santo ao Senhor. Perdoa repetir isso, mas é por causa que quando eu peguei essa parte do rogo, eu falei: mas por que ele roga? Por que ele está rogando? Rogo-vos, mas eu estou insistindo com vocês. Eu estou persistindo com vocês. Entreguem vossos corpos como sacrifício. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é amor. Ele fala o seguinte: olha, eu não estou preocupado com o sacrifício, tanto quanto estou com a obediência. Mas ele fala outra coisa, ele fala assim: aqueles que me amam fazem o que eu mando.
Isso é amor, irmãos. É a maneira que eu estou dizendo, Senhor, eu te amo. É tão difícil falar eu te amo, irmãos. É tão difícil dizer, Senhor, eu te amo. É tão difícil. Porque às vezes a gente olha para a gente e não fala assim, Senhor, será que eu te amo mesmo? Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Ele fala assim, Senhor, eu te amo. E ele fala, Pedro, você me ama? Ele fala assim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez ele fala, Pedro, você me ama? Ele fala assim, tu sabes que eu te amo. Essa pergunta muitas vezes constrange nosso coração. Essa pergunta constrange. É tão difícil, às vezes eu falo por mim mesmo, às vezes eu estou aqui no culto louvando ao Senhor, e eu vou falar assim, Senhor, eu te amo. Eu começo a olhar para mim e eu falo, Senhor, as minhas obras não testificam meu amor por ti. As minhas obras não estão declarando a mesma coisa nos meus lábios. Ele fala para mim, olha, eu tenho mais prazer na obediência do que no sacrifício. Porque obedecer é sacrificar. Mas ele fala, eu não tenho mais prazer no sacrifício dos animais mortos. Eu não tenho mais prazer nas ofertas de manjares, tanto quanto eu tenho prazer na obediência. Tanto quanto eu tenho prazer em que você faça a minha vontade. Aquilo que eu mando que você faça. Isso que ele espera de mim e de você, irmãos. Que nós provemos o nosso amor por ele. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu preciso desbloquear da minha mente, Pai, esse medo de dizer que eu te amo. Mas eu preciso também desbloquear das minhas atitudes, das minhas ações, a necessidade de sacrifício, Pai, como demonstração de obediência e de amor ao Senhor. Me ajude a negar a mim mesmo todos os dias, a dizer não para mim mesmo todos os dias, para dizer sim para o Senhor. Porque desse modo eu entendo, Pai, que dizendo não para mim mesmo, eu perco a minha vida, eu perco os meus prazeres, mas eu encontro vida e prazer em Ti. Eu encontro vida e saciedade no Senhor. Tu és o meu pão, Tu és o meu alimento, Tu és a água da vida, e eu jamais tornarei a ter sede, porque eu bebi das águas do Senhor. E eu não posso mais viver sem a Tua presença, Senhor. Eu não posso mais viver sem a Tua presença, então me ajude a dizer, Senhor, com convicção da minha alma, do meu espírito, que eu te amo. Eu te amo e eu tenho feito a Sua vontade. Eu te amo e tenho negado os meus interesses. Eu te amo e tenho sacrificado os meus interesses, Pai, pelos Teus. Tomado minha cruz todos os dias e seguido a Tua vontade, e seguido o Teu interesse. E esse é o meu sacrifício, Senhor, vivo e santo, e puro, e agradável ao Senhor. Caim e eu vencerá. Ele traz sua oferta, ele traz o sacrifício, mas o Senhor não recebeu. O Senhor não recebeu. Será que Deus está recebendo o sacrifício? Como está sendo a oferta? Como está sendo o sacrifício? Como está sendo? De que modo tem trago? De que modo? Ele quer a tua vida, mas se o seu interesse está acima do interesse do Senhor, então que sacrifício é esse? Se a minha vida e os meus interesses estão acima dos sacrifícios, estão acima do interesse do Senhor, aonde está o meu sacrifício? Não há sacrifício.
Pedro tinha medo de dizer eu te amo, porque seus pais e erros pesavam tanto e Jesus vai forçando a barra até que Pedro finalmente pode dizer: tu sabes que sim, Senhor. Depois dessa palavra tão linda, você possa dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, eu tenho um monte de defeito, mas tu sabe que eu te amo. Deus me ajuda a consertar, porque eu aprendi hoje que eu tenho que consertar um monte de coisa. Mas eu quero afirmar isso aqui: eu te amo, Jesus. Sei que minhas obras não estão mostrando muito o que eu estou falando, mas eu te amo, Pai. O inferno precisa saber disso, eu amo meu Jesus. Os céus têm que saber disso, eu amo Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Deus olha, fez eu me apaixonar. Glória a Deus aí no seu lugar. Se fosse para mim, acho que eu teria achado ruim. Se é para Jesus, dá glória a Deus daquele bonito. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, Jesus. Aleluia. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso culto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Diácono Ralf por essa palavra tão bonita, tão gostosa. A gente sabe que é alimentado hoje. A glória do Senhor Jesus. Oremos por Gael,